O que a história bíblica do profeta Jonas pode nos ensinar sobre o caráter de Deus? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje. Olá! Tudo bem com você? Como é que foi seu final de semana? Perguntinha básica de segunda-feira. Isso mesmo. Como é que foi seu final de semana? Foi à igreja? Você foi à igreja no final de semana? Procurou uma igreja? Você costuma ir? Eu sempre quero te motivar aqui a você procurar a igreja adventista do sétimo dia mais próxima aí da sua casa. Tá bom? Então, você será bem-vindo. Só chegar lá e dizer assim, olha, eu sou telespectador da Novo Tempo, assisto Escola Bíblica, o pastor Gilmar me convidou para vir aqui. Ó, tá aparecendo aqui, ó. Entra no site aí, ó, encontreumaigreja.com.br, você vai descobrir qual igreja adventista mais próxima da sua casa aí. Tá bom? Vai ser bem-vindo. Foi à igreja? Saiu com a família? Curtiu a família? Jogou bola com as crianças, hein? Se envolveu aí, correu, foi para o parque, fez piquenique. Já contei aqui para você. Seu José trabalhava duro a semana inteira. Domingo, Dona Amélia preparava um lanchinho, cedinho. A gente pegava a bicicleta, pegava uma varinha de pescar, ia para a beirinha de um ribeirão, de um riachinho, não pegava muita coisa. Mas sabe o que era legal? Estarmos juntos, curtindo. Então fica a minha motivação para você estar junto com a sua família. Aproveite, tá bom? Mas vamos lá, semana que inicia, estamos juntos, vamos estudar a Bíblia. Estamos aqui na nossa temporada, eu creio, estudando semana passada e agora a gente vai até terça, hoje e amanhã, vamos terminar sobre histórias bíblicas que mostram Deus se revelando para cada um de nós. E hoje, quero convidar você a mergulhar numa história que, para aqueles que leem a Bíblia, tem música dessa história, que é o peixe, o grande peixe que engole o profeta Jonas, que foge da orientação do Senhor, mas muito mais do que um peixe que engole um profeta. Estamos falando de um Deus que ama, está preocupado com todos os povos, com todas as pessoas e deseja que a mensagem de quem Ele é seja apresentada a todos os lugares. E você vai ver detalhes interessantes. É até um pouco irônico, né? Assim, Deus preocupado e um profeta que foge. Deus salvando uma cidade e um profeta que se indigna pela salvação. Como preconceitos, ideias erradas, exclusivismo pode nos distanciar da revelação de quem é Deus, do amor de Deus. Esse é só um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Peça a sua revista Esperança, tá? Eu creio, ligue agora 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Olha, eu quero dar um recadinho bem legal para você, tá? Bem importante para você. Sabe quando nós falamos aqui no nosso programa que para a gente compreender melhor a Bíblia é importante a gente conhecer o contexto histórico daquela época? Sabe quando eu cito isso? Então, pensando em levar mais desse conhecimento para você, vem aí, prepare-se, a nova temporada do programa Evidências com o Dr. Rodrigo Silva. Esses últimos programas foram gravados nos caminhos de Paulo e de João,
um pequeno resumo você vai ter agora, do que vem aí, tá? Olha, é bem interessante. A gente vai ter a Ilha de Patmos. Eu vou deixar você dar uma olhadinha. Olha o que vem aí. Dá uma olhada. Já pensou em viajar junto com Rodrigo Silva em busca de evidências? Nessa temporada inédita pela Grécia e Turquia, o programa vem cheio de novidades. Bastidores, conteúdos exclusivos, quadros sobre a cultura local e muita arqueologia bíblica com um dos maiores especialistas do Brasil. Então se prepare porque o nosso embarque está próximo. Dia 1º de maio, às 10h30 da noite. E olha, vai ser muito legal. O Dr. Rodrigo Silva é um dos maiores especialistas em arqueologia bíblica do Brasil. E nessa nova temporada do Evidência, você vai poder acompanhá-lo aí pelos lugares onde os apóstolos Paulo e João estiveram. Você vai conhecer mais da história do cristianismo e também saber como os primeiros cristãos viviam. E tem mais, hein? Vai ter um quadro com a Laura, esposa do Rodrigo, sobre a cultura, culinária. Não vou adiantar tudo, né? Mas você vai curtir demais. Então anota aí, na próxima quarta-feira, dia 1º de maio, às 10h30 da noite, aqui no Canal da Esperança, em busca de evidências com o Dr. Rodrigo Silva. Vai ser muito legal, vale a pena. Essa temporada a gente tem que acompanhar, tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo sua iluminação ao estudarmos a palavra mais uma vez, ao analisarmos uma história. O ideal é que nós abríssemos aqui, né, e lêssemos todo o livro de Jonas. São apenas 4 capítulos. Quero te motivar, tá? Quero te motivar. O que você acha? Dá para ler essa semana? Um capítulo por dia? Sem pressa, lendo, parando e refletindo. O que você acha? Vamos orar, pedindo iluminação do Senhor? Obrigado, Pai, porque estamos juntos para estudar a Tua Palavra, nos dê compreensão, os detalhes, que a gente fique atento. Obrigado porque o Senhor está se revelando a todas as pessoas em todos os lugares. Obrigado, Pai. E eu peço que a gente que vive no mundo cristão, que tem a cultura, que o Senhor nos ajude a não termos preconceito, a não sermos exclusivistas e apresentarmos a misericórdia do Senhor a todas as pessoas, para que a sua mensagem alcance e os corações sejam transformados. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do profeta Jonas. O contexto histórico aqui lembra que o povo de Deus se divide em norte e sul, reino do norte e reino do sul. E o profeta Jonas vai estar ligado diretamente a uma nação que é poderosa, a nação assíria, que vai invadir, que vai tomar o reino do norte. E essa era a nação mais poderosa nesse período, nessa região. E é extremamente desafiador, porque ele vai ter que levar esta mensagem. O Senhor o chama para levar a mensagem de salvação a uma cidade extremamente pagã, uma cidade que não tem a crença no Senhor, a uma população extremamente pagã, população que não tem crença no Senhor. E aí a gente vê como o poder de Deus, ele se manifesta e ele é maior do que a nossa pequena visão. Eu tenho repetido isso nessas 2 últimas semanas. Às vezes parece que o mal prospera e parece que não há manifestação do Senhor nos lugares, mas eu queria dizer para você que essa é uma ideia muito equivocada que a gente tem, porque o poder e a atuação de Deus são maiores do que a gente pode imaginar. Deus pode muito mais do que eu penso que Ele pode. Talvez eu estou falando para você, eu vou tentar reduzir essa visão, tá? Colocar para uma esfera bem menor aqui. Talvez eu estou falando para você que ama muito alguém e essa pessoa que você ama muito, parece que é impossível essa pessoa um dia
ter um coração aberto para ouvir a respeito de Deus. Talvez eu estou falando para você, que passou por aqui, que parou e talvez diga assim, não acredito nisso, isso é história, né? Isso é para pessoas fracas acreditar nisso. Talvez eu estou falando para você e eu quero dizer que abra seu coração, o poder de Deus pode entrar aí, pode transformar e você vai ser impressionado com o poder da palavra. E se você tem alguém que você ama, que você acha impossível essa pessoa, não esqueça, o Senhor está trabalhando e o poder de Deus pode transformar. Não desista, simplesmente viva e manifeste o amor de Deus. E a manifestação do amor de Deus se dá através da vida. Às vezes eu tenho que falar menos, pregar menos, e eu tenho que viver mais aquilo que eu digo acreditar. Tá? Então vamos lá, vamos entender isso dentro da história de Jonas, um Deus que dá oportunidades e Ele está dando oportunidades. Nós vamos nos basear nos capítulos 3 e no capítulo 4, o contexto anterior é a fuga de Jonas, o Senhor dá uma ordem, Jonas foge, e aí acontece o fato extraordinário, como eu falei, Jonas está num barco e acontece uma tempestade, e aí aquilo acontece porque, né, a própria tripulação se dá conta de que há alguma coisa acontecendo e Jonas se revela que é porque ele acredita no Deus verdadeiro, tem fugido e ele é atirado, ele pede para que saia daquela situação e ele é engolido por um grande peixe. E aí, depois de 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse peixe, ele é lançado fora. Isso é um ato extraordinário, um feito extraordinário. E agora nós vamos, porque o Senhor deu uma ordem, o Senhor tem um objetivo, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Pela segunda vez, o Senhor se apresenta e o Senhor diz que Jonas deve pregar aquela cidade. E o interessante é que se você volta para o capítulo 2, há uma história, sabe? Há uma descrição maravilhosa de uma oração, de uma entrega que Jonas revela. Então Jonas do ventre do peixe chorou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei. Então parece que a gente tem aqui um encontro e a gente tem um encontro, mas falta a compreensão dessa missão. E o Senhor pela segunda vez está dizendo o que ele deve fazer. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Tem um detalhe importante para a gente destacar, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Estamos falando, como eu mencionei inicialmente, estamos falando de uma cidade pagã, que não acreditava no Deus verdadeiro. Estamos falando de uma cidade que rejeitava, uma cidade que não adorava ao Senhor. Qual é a sua cidade? Ela é pequena? Ela é grande? Aonde você me assiste nesse momento? Diz aí para a gente. Pode até mandar uma mensagem no WhatsApp do programa. Manda agora. Vamos colocar aqui o WhatsApp do programa para você mandar a mensagem. 12981091268. É isso? É isso? Ou eu esqueci, meu diretor? Vamos colocar aqui, ó. Eu vou virar para cá, ó. Vou virar para cá, tá? Porque vai aparecer aqui para você. 12981, aqui, ó. 12981091268. Isso mesmo, lembrei aqui. 12981091268. Qual é a sua cidade? Pequena, grande? Manaus? Qual é? Belém? Natal?
Mossoró, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Goiânia, Florianópolis, talvez uma cidade menor, no interior do Rio Grande do Sul. Você é de Gramado, Canela, Três Coroas, Taquara. Qual é a sua cidade? Quero dizer para você que o Senhor se importa com a sua cidade, porque aí está você e o Senhor se importa com você. Não importa como seja a cidade, o Senhor se importa, está aqui, o Senhor se importa. Por que isso é destacado no texto? Porque a gente vai perceber que o interesse de Jonas é diferente do interesse de Deus. E os nossos interesses, quando eu digo nossos, eu estou falando do aquele que acredita no ambiente cristão, aquele que acredita em Deus e vive no ambiente cristão. Os nossos interesses pelas pessoas, pela nossa cidade, têm que ser os mesmos interesses que o Senhor tem. Não importa onde você esteja, você está aí em Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo, você está aí em Colatina. O Senhor se interessa por você. Você está aí em Teixeira de Freitas. Você se interessa pela sua cidade, pelas pessoas da sua cidade, como o Senhor se interessa? O Senhor tinha interesse, essa cidade era importante. Os ninivitas creram em Deus depois dessa pregação. Eles aceitaram a mensagem e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Todos aceitaram a mensagem. Vejam que a impossibilidade se torna a possibilidade quando a gente está falando aqui da proclamação da mensagem de Deus. Parece impossível e se torna possível. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Um ato de humilhação, um ato de entrega. Estamos falando, mais uma vez, vamos enfatizar isso, de um rei que não é um rei cristão, é um rei pagão. Ele viu o que aconteceu na sua cidade e nesse momento ele se humilha diante do Senhor, reconhece o Senhor e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O Senhor anunciou a destruição para aquela cidade. O Senhor usou o profeta Jonas para anunciar a destruição daquela cidade. E nesse momento aquele povo se reconheceu a Deus e se colocou diante do Senhor dizendo assim: vamos nos humilhar diante do Senhor, porque quem sabe, não houve dúvida. Se a gente faz uma análise da história de Faraó no Egito, quando o povo de Deus está cativo, pós a história de José, a gente vê que Deus insiste, Deus fala, e não há um arrependimento, não há uma entrega. Aqui não, há um arrependimento e há uma entrega e há um reconhecimento. Então cada história, cada povo, cada pessoa, qual é o meu papel? Falar. Se vai haver aceitação, não depende de mim. E Jonas pregou e houve aceitação. Mas a história não termina aqui. Essa é uma profecia que a gente chama condicional, né? Porque o Senhor não vai destruir. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho
E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Ou seja, Deus voltou, Deus disse assim, não é um arrependimento como a gente analisa a questão do arrependimento, né? Mas Deus está dizendo assim, há uma segunda oportunidade. Estou falando para você que necessita de uma segunda oportunidade na vida. Eu quero dizer para você que o Senhor dá uma segunda oportunidade, que o Senhor dá uma chance para você recomeçar. Talvez pessoas não dão, e a gente tem que respeitar e entender essa limitação, e talvez as pessoas até têm razões para dizer não, ok, mas diante de Deus sempre há uma segunda chance, há uma segunda oportunidade. E o Senhor quer falar para você isso hoje, através da história dessa cidade, que não é uma cidade temente a Deus, através de pessoas que aceitaram verdadeiramente o Senhor disse, há uma segunda chance. Agora olha que vem, olha a ironia. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. E os comentaristas fazem essa análise, né? Esse é um negócio para a gente rir, né? É irônico isso aqui. A forma... Mas vamos lá, né? Vamos olhar assim, o Jonas tem uma coragem para colocar isso diante de Deus, mas o autor bíblico está descrevendo isso de uma forma assim, o Jonas dizendo assim, agora não, Senhor. O Senhor não vai destruir. Olha aqui, Senhor. Por isso que eu não queria, queridos. E aí volta o que eu falei lá no início, né? Acho que eu orei, né, pedindo isso, né? Minha oração foi nesse sentido. Que o Senhor me dê clareza para eu ter misericórdia, que eu entenda que o Senhor quer falar com as pessoas, que o Senhor quer se apresentar para as pessoas, que eu não tenha preconceito, foi essa expressão, que eu não tenha preconceito, que eu não seja exclusivista. Deixa eu dizer para você, não seja exclusivista. Não seja preconceituoso, olhando, dizendo assim, esse está perdido, está tudo perdido, pastor. Não adianta falar, não adianta anunciar. Não. Vamos ter o olhar de Deus, aquela cidade era importante para o Senhor. E as pessoas da minha cidade devem ser importantes para o Senhor, por pior que seja o contexto e a situação. Que o Senhor me dê o olhar da misericórdia, o olhar do perdão, o olhar da segunda oportunidade e tire de mim o olhar preconceituoso e exclusivismo. Só eu estou certo, só eu estou salvo. A gente, infelizmente, está vivendo um momento de exclusividade, sabe? De dizer só eu sei, só eu estou certo. Do outro lado, todos estão errados. Eu, como cristão, não posso me apresentar dessa forma, porque o maior interessado na salvação das pessoas é o Senhor. E aqui Jonas vai escrever, vai falar, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte dos perversos, diz o profeta Ezequiel. Mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? E o Senhor está falando aqui para aqueles que Ele havia escolhido para serem mensageiros. E a expressão convertei-vos aqui é a mudança de direção. Eu mudo totalmente de direção. Dá para entender? O Senhor não tem prazer na morte. O Senhor quer que as pessoas encontrem a salvação.
O Senhor quer que haja uma mudança e o Senhor está fazendo isso e o Senhor me chama. Eu que digo assim, eu sou um cristão e chama você. Se você se apresenta como cristão, o Senhor chama a mim e a você para termos um olhar de misericórdia, um olhar amoroso para qualquer pessoa que viva ao nosso redor, conhecido e desconhecido, para qualquer pessoa da minha cidade, conhecido e desconhecido. Não sou eu, não é você que vamos determinar quem vai ser salvo e quem não vai, quem é bom e quem é mau. Não, é o Senhor. É lógico que o texto bíblico diz que pelos frutos os conhecereis, mas o Senhor me chama, nesse contexto, para falar, para dizer, para mostrar aquilo que é verdade. E Jonas se indignou diante desse resultado. Peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E olha como é que Deus é bom, né? Deus é demais. É razoável essa tua ira? Jonas, pensa aí. É razoável o que você está fazendo? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, ali fez uma enramada, uma cabana, repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, e qual não fizesse crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Olha como Deus na sua paciência, no seu carinho, vai argumentando e conversando. Jonas, eu tenho interesse nas pessoas. Jonas, eu tenho interesse em salvar e você é meu instrumento. Você é um profeta, Gilmar. Eu tenho interesse nas pessoas, seja uma bênção na vida delas. Não importa quem elas sejam. Pedro, José, Carlos, Maria, Marta, Carla, Débora. Seja uma bênção na vida das pessoas, porque eu quero salvá-las. Você deseja ser uma bênção? Ter a sensibilidade e olhar Deus dessa forma, um Deus amoroso que se revela. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu interesse em nós. O Teu interesse em todas as pessoas. Que a gente seja instrumento de proclamação desta mensagem. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais estarmos juntos. Nos encontramos amanhã. Vai ser uma semana abençoada. Tá bom?